Lucas 13, verso 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que Deus abençoe a sua palavra. Ó Deus, teu servo necessita da tua ajuda. Ó Espírito Santo, fala por meu intermédio. E ó Deus, age apesar da fragilidade do meu corpo, mas que tu te manifestes aqui porque a tua palavra é maior do que nós. Aqui está um servo inútil, mas torna-o útil nesta hora para a edificação daqueles que estão no templo, daqueles que também nos acompanham através da internet. Que a tua palavra tenha livre curso. Que todos os obstáculos levantados pelo inimigo sejam derrubados nesta hora. Que toda interferência maligna seja repreendida em nome de Jesus. Que a tua palavra alcance os corações que estão aqui. O Senhor me levantou para pregar e eu peço que o Senhor cumpra o seu propósito, tão somente para a glória do teu nome. É a oração que eu faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Quando lemos essa passagem, a gente tem que ter em mente quem a escreve. Este é um relato de Lucas. Lucas escreve aqui tanto como médico, como historiador. Como médico, ele está relatando um fato que envolve uma mulher que sofria de uma enfermidade irreversível. Dr. Morris diz que ela sofria de espondilite deformis, quando os ossos da coluna calcificavam, se juntavam, formando uma massa rígida. Como médico, ele sabia que aquela enfermidade não tinha cura. Mas ele escreve também como historiador. Lucas, ele é peculiar na forma como ele escreve. Ele escreve sempre olhando para os grupos que são marginalizados. Ele escreve sobre publicanos. E ele escreve sobre um grupo que era muito estigmatizado nos dias de Jesus, que eram as mulheres. E note que a mulher de quem ele escreve agora era uma mulher que estava possessa de espírito de enfermidade. O que nós precisamos olhar neste relato tão importante da Bíblia? Antes de olhar para os pontos introdutórios, eu queria chamar sua atenção para alguns detalhes que o texto indica. Lucas começa esse parágrafo dizendo assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Embora a gente fale sempre sobre o ministério
os milagres, vocês sabem que a área em que Jesus mais se dedicou foi a área do ensino. Jesus nunca abriu mão do ensino. Eu acho que hoje é a área mais pobre da igreja evangélica. Exatamente a área do ensino. Nós temos que mirar em Jesus e fazer exatamente como ele fazia. E aqui diz a Bíblia que ele está numa sinagoga ensinando, como ele sempre ensinava. Mas essa não é apenas mais uma, essa vai ser a última vez que Jesus vai ter acesso a uma sinagoga para ensinar. A hostilidade contra Jesus vai crescendo de tal forma que a partir desse momento, ele não ensina mais nos sábados na sinagoga. A porta do ensino é fechada para ele. A presença dele não é bem-vinda mais naquele lugar. A que ponto pode chegar a religião e a estrutura religiosa? A ponto de rechaçar o Filho de Deus e não querer ouvir a palavra de Deus. Dito isso, olhamos para alguns aspectos que envolvem esta mulher que num sábado foi à sinagoga. Note que ela estava doente, mas a enfermidade dela não a impediu de ir à casa do Senhor. Às vezes a gente usa a enfermidade, e eu poderia usar a minha hoje, para não estar aqui. Eu poderia justificar a minha ausência hoje no púlpito e na igreja por causa de enfermidade. Mas mesmo doente ela foi. E ela foi ao lugar certo. Ela foi ao lugar onde Jesus estava. E todo o esforço que ela fez para chegar naquele lugar, naquele sábado foi compensado. Você não perde nada em estar aqui. Aliás, você ganha tudo em estar aqui. Porque você veio ao lugar certo. Você veio onde a palavra de Jesus é reverenciada. Onde a pessoa dele é adorada. E onde ele se faz presente. Olhemos para 4 detalhes a respeito dessa mulher. Primeira, que essa mulher, ela estava sofrendo com uma enfermidade espiritual. Na verdade, toda doença tem um fundo espiritual. Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Por que tem hospital no mundo? Por causa do pecado. Por que as pessoas adoecem? Por causa do pecado. De um modo geral, atrás de toda enfermidade tem pecado. Mas algumas enfermidades nós precisamos olhar para elas de uma forma diferenciada. Porque quando você olha para João capítulo 9, tem alguém ali que está doente. Perguntam por que ele está. E Jesus disse que aquela enfermidade era para promover a glória de Deus. Então, existem detalhes sempre por trás de cada enfermidade. Mas Lucas vai dizer que a enfermidade dessa mulher tinha uma origem espiritual. E quando a enfermidade ela tem origem espiritual, remédio não resolve. Tratamento não resolve. Essa mulher deve ter feito fisioterapia. Nos nossos dias faria acupuntura. Massagens relaxantes. E ela deve ter tentado de tudo. Os médicos que examinavam essa mulher deviam dizer assim: a senhora tem uma enfermidade, mas nós não sabemos a origem dela. E se ela não tivesse ido na sinagoga naquele dia, e se ela não tivesse passado pelos olhos clínicos de Jesus, jamais saberíamos a origem daquela enfermidade. Mas Jesus sabe tudo. Jesus olhou para ela e revelou alguma coisa que nenhum médico é capaz de olhar. A origem do mal dela. E a origem do mal dela era espiritual. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. E para uma enfermidade espiritual só existe uma solução. Ela tem que ser sobrenatural. Se o Senhor não intervém, se o Senhor não se manifesta, não vai haver cura alguma. Médico algum poderia dar jeito no problema dela. Porque a origem do seu mal transcende a questão deste mundo. A segunda coisa importante é que essa mulher era religiosa. Onde que ela está no sábado?
na sinagoga. Como que Jesus se refere a ela? Disse, esta é uma filha de Abraão, indicando que ela tinha uma vida muito correta. Do ponto de vista religioso, era impecável a vida dela. A conduta dela também era uma conduta à prova de repreensão. Ela tinha uma religião. Ela levava a sério a sua religião. Ela ia para a sinagoga para estudar a palavra de Deus, para fazer as suas orações, as suas preces. Mas é curioso que ela era religiosa, levava a sério a sua religião, mas diz Jesus que ela estava presa no cabresto de Satanás. Satanás a mantém presa, disse Jesus, há 18 anos. E quando Jesus diz isto, ele lembra para nós duas coisas importantes. A primeira, a crueldade de Satanás. Satanás é cruel. Ele prende uma pessoa, ele aprisiona uma pessoa, ele enverga uma pessoa e a mantém presa durante 18 anos. Bom é Jesus Cristo. E eu fico pensando em tantas pessoas que deveriam correr para os braços de Jesus e ficam muitas vezes aquém. E se colocam nas mãos de Satanás, que é extremamente mau e cruel. Mas isso também me lembra o fato de que Satanás não é apenas cruel. Ele é especialista em envergar as pessoas. Eu olho para a Bíblia e vejo pessoas envergadas. Quando a Bíblia se refere aos filhos de Samuel, e Samuel foi um homem crente, um homem reto, um homem que conduziu Israel na presença de Deus, mas diz a Bíblia que seus filhos foram encurvados por causa da usura. Satanás os encurvou assim. Eu olho para a Bíblia e encontro Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e diz a Bíblia que por causa das suas mulheres, ele se encurvou à idolatria. Algumas pessoas Satanás enverga de um jeito e outras de outra maneira. E a esta mulher ele vai envergar fisicamente. Qual era o tamanho dela? 1,60 m? 1,70 m? Não sabemos. O fato é que agora ela tem metade do seu tamanho. Ela foi diminuída a metade do tamanho que ela tinha. Porque Satanás é um especialista em envergar e diminuir as pessoas. É por isso que você não pode abrir mão de vir para Jesus. Terceira coisa importante, quando a gente olha para o texto, é que ela estava assim havia muito tempo. Quanto tempo? 18 anos. 18 anos é tempo pra caramba. 18 anos dá tempo de você ir para a faculdade. 18 anos dá tempo para você montar um império. O Google, que existe há 25 anos, foi fundado por 2 jovens que tinham apenas 17 anos. Sabe quanto que está avaliado hoje o Google? 252 bilhões de dólares. E isso foi erguido por pessoas que não tinham 18 anos de idade. 18 anos dá tempo para fazer muita coisa. 18 anos para quem vive uma vida boa e fausta, passa muito rápido. Mas pergunta para quem está numa cama há 18 anos, o que representa esse tempo? Pergunta para uma pessoa que está encarcerada há 18 anos o que representa esse tempo. Isso parece uma eternidade. E Satanás, com a sua crueldade, prendeu essa mulher por 18 anos. Talvez os melhores anos da vida dela. Talvez ela tenha estudado, talvez ela tenha namorado, talvez ela tenha feito planos para a sua vida, porque um dia ela andou ereta. Quando a Bíblia diz que ela está há 18 anos envergada, a Bíblia está dizendo que houve um tempo da vida dela que ela andou em pé, corretamente, eretamente. Mas alguma coisa aconteceu. E ela foi envergando. Ela foi diminuindo. Até que ficou reduzida
a metade do seu tamanho. Por quanto tempo? 18 anos. É muito tempo. Quarta coisa importante para você lembrar comigo é que diz Jesus que ela tentou endireitar-se, mas não conseguia. Não era uma questão de sugestão. Se endireite, fique em pé, se esforce. Tudo isso ela fez. Ela tentou, mas ela não conseguiu. E ela jamais ia conseguir por si mesma. Existem pessoas, e talvez elas estejam sentadas aqui, que estão tentando se endireitar. Elas tentam, mas não conseguem. Porque elas precisam do auxílio de alguém que tenha poder para desenvergá-las. Ela tentou, mas não conseguiu. Estava além das suas forças. Estava além da sua capacidade. Mas aquilo que você não pode, Jesus pode. E aqui um detalhe importante. Ela vai vir a Jesus, torta, envergada, do jeito que está. E é Ele quem vai endireitar a vida dela. Vamos olhar para a passagem. E vamos prospectar algumas lições importantes, até porque eu preciso ser bastante objetivo na minha fala hoje à noite. A primeira, a informação que está no verso 12. Vendo-a, Jesus. O olhar do Salvador. O olhar terno de Jesus. Era sábado. Certamente a sinagoga estava cheia. Tinha muita gente para ele olhar. Tinha muitos rostos para ele mirar. E aí Jesus vai olhar exatamente para a pessoa que está envergada. Talvez ela nem quisesse ser notada. Vocês sabem que algumas pessoas chegam aqui e dizem assim: pastor, estou visitando a igreja, mas se o senhor puder não me identificar, eu prefiro. Não precisa falar meu nome, não. Elas ficam lá no fundo, lá no cantinho, lá no fundo, porque elas não querem ser notadas. Talvez essa mulher, por causa da anomalia dela, por causa do problema que ela traz no seu corpo, ela não quisesse ser notada. Talvez ela estivesse lá no fundo da sinagoga. Mas Jesus entrou naquele lugar e lançou o seu olhar sobre ela. O olhar de Jesus não é olhar de censura, não é de curiosidade. Ele olha para ela com profunda compaixão. E agora veja que coisa linda. Ele olha para ela e sabe que o problema dela é espiritual. Ele olha para ela e sabe que ela está de um espírito de enfermidade. Ele olha para ela e sabe que ela está assim há 18 anos. Ele olha para ela e sabe que ela está vivenciando essa dor por tanto tempo. Quem contou para ele? Quem falou para ele? Quando ele olha para você e ele olha para cada pessoa aqui, ele faz o raio-x de toda a nossa vida. Ele sabe quem nós somos. Sabe o que nós estamos vivendo. Ele olha para ela e consegue discernir o tamanho da sua dor e a dimensão do seu problema. Segunda coisa que Jesus vai fazer. Ele não apenas olha para ela. Diz o verso 12 que Jesus a viu e a chamou. Qual pensamento deve ter passado pela cabeça dela? Venha. Ei, você, vem cá. Talvez ela não quisesse ser notada. Você já parou para pensar atravessar esse salão que não é tão longo? E todos os pares de olhos sobre você? Pois foi isso que Jesus fez. Jesus a chamou. Talvez lá no fundão, talvez escondida. Venha cá. É significativo o que Jesus está fazendo. Jesus não está chamando essa mulher para expô-la. Não está chamando essa mulher para envergonhá-la. Ele está chamando essa mulher porque ele tem um propósito. E toda pessoa sobre a qual ele tem um propósito faz um chamado.
E diz o texto que ele vai deixar essa mulher exatamente no centro de atenção. E isso é importante porque o chefe da sinagoga e toda a estrutura religiosa põe no centro outras coisas. Põe no centro o sábado, a discussão, as coisas que eles acham que são importantes dentro dos dogmas. Jesus coloca a vida daquela mulher. É ela que vai ser colocada no centro. Ele a chamou e graças a Deus ela atendeu o seu chamado. Você atenderia? Você viria? Eu fico muitas vezes olhando para essa passagem e me ocorre assim aqueles pensamentos dela conjecturando naquela hora, devo ir, não devo? Porque ele me chama. O que ele tenciona fazer? O fato é que ele a chama e ela vem. E quando ela vem, ele faz o que ninguém podia fazer por ela. Terceiro lugar, Jesus vai libertar. Verso 12. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. A enfermidade dela tem origem espiritual. É Satanás que a mantém presa. Para curar a enfermidade dela, o Senhor precisa libertá-la. E aqui um ponto importantíssimo para a nossa discussão. Antes de tratar do corpo, Jesus trata da alma. Porque mais importante do que curar o corpo é salvar a alma. É libertá-la do seu aprisionamento. E ela se encontrava prisioneira de Satanás. Satanás a mantinha no seu cativeiro havia 18 anos. E diz o verso 13, que Jesus vai impor as mãos sobre ela. E esse é meu quarto ponto. Jesus a tocou. Isso é inusitado entre todos os milagres que Jesus fez envolvendo libertação. Sempre que Jesus estava diante de um processo, ele dava uma ordem ao demônio e ele ia embora. Esse é o único caso em que Jesus vai chamar, em que Jesus vai impor as suas mãos e Jesus vai tocar a vida daquele que precisa ser liberto. Prova para a gente de que ele lida com cada pessoa de uma forma peculiar. Ele lida com cada pessoa de forma personalizada. Ele vai usar 2 canais para alcançar esta mulher. Vai falar com ela, vai usar a audição. Vai tocá-la, vai usar o tato. O Senhor quer fazer um milagre de restauração na vida dela. E agora diz o verso 13, que impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou. Isso é extraordinário. Você já deve ter visto aqueles líderes hindus que fazem um voto a uma divindade que eles adoram lá na Índia. E o voto consiste em levantar uma das mãos e ficar com a sua mão erguida. E depois de um tempo, a sua mão e o seu braço se endurece nessa posição. Mesmo que ele queira recolher o braço, ele não pode, endureceu. Agora imagine esta mulher encurvada, havia 18 anos, sofrendo aquilo que o Dr. Moore chama de espondilite deformis, com os seus ossos calcificados, unidos, como uma massa, rígida, dura. E aí Jesus dá um toque. Sabe o que acontece? Imediatamente, ela é erguida. Esse é o poder do meu Senhor. Não importa quanto tempo ela estava envergada. Não importa quanto tempo Satanás a tinha presa. Um toque só. Sem fisioterapia. Sem massagem. Sem acupuntura. Jesus encerrou um cativeiro de 18 anos. Não importa quanto tempo.
Não importa se Satanás há 18 anos está forjando uma corrente de aprisionamento. Um toque só de Jesus basta. E ela se ergueu. Por isso a gente não admira a atitude dela. Porque quando ela se ergue, ela começa a glorificar a Deus. Ela podia não saber a origem do seu mal, mas agora ela sabe que para ela estar curada, foi Deus que a curou e ele recebe a glória. Esse mesmo Jesus está aqui para endireitar os que estão envergados. E você talvez seja daquele assim: depois que eu parar de beber, depois que eu parar de fumar, depois que eu parar com isso e com aquilo, eu vou vir para ele. Você está pensando endireitar-se para vir a ele, você não tem poder para se endireitar. Ele é que tem a capacidade de pegar os que são tortos e pôr de pé. O que você precisa fazer é ouvir a voz dele e vir ao encontro dele. E aqui eu vou terminar a minha fala. Vou deixar 3 coisas importantes. Porque diz a Bíblia que quando Jesus curou a mulher, e embora muitos ali tenham glorificado a Deus, o chefe da sinagoga ficou indignado. Verso 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Como é que Jesus vai reagir a essa fala? Jesus vai revelar 3 coisas. Primeiro, que a hipocrisia é cruel. Hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Alguém que encena um papel. Alguém que finge o que não é. Ele está tão zeloso da lei de Deus. Mas ele era o primeiro que quebrava essa lei. Porque Jesus disse assim: vocês estão preocupados com a questão do sábado? Se o boi de vocês está com sede no sábado, o que vocês fazem? Vocês levam o boi para beber. Agora veja, essa mulher está aqui presa, precisando de libertação, e vocês negam isso. Está acontecendo aqui uma coisa terrível chamada inversão de valores. O boi parecia que tinha mais importância do que a vida dessa mulher. Mas Jesus não inverte. A mulher tem importância, ela precisa de um favor. Segunda coisa que Jesus vai fazer aqui, revelar para a gente, que a libertação dela era algo urgente. O chefe da sinagoga disse assim: olha, tem segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, venham nesses dias para serem curados, não no dia de sábado. O problema dela não é tão urgente, ela não vai morrer se esperar até amanhã. Mas perguntasse para ela: ela quer esperar um dia? A senhora quer ficar mais um dia torta? A senhora quer ficar mais um dia no cabresto de Satanás? Ela não aguentava esperar mais um dia. E Jesus prova para nós que a libertação dela era urgente. Terceira coisa e por último, a compaixão é necessária. Aquilo que eles interpretavam como trabalho, eles disseram assim: 6 dias há para trabalhar. E não um dia de sábado. O que eles chamam trabalho, Jesus chama compaixão. Jesus está falando: vocês dizem que no sábado não é dia de fazer isso, pois o sábado é o melhor dia para fazer isso. Sábado é dia de adoração a Deus. E nada adora mais a Ele do que a libertação de um ser que foi criado por Ele. Sábado é dia de descanso, pois essa pequena aprisionada, ela precisa de descanso. O sábado foi dado por Deus, pois eu sou Deus e eu tenho autoridade sobre o sábado. Agora, o que é importante você notar é que essa mulher chegou na sinagoga, no cabresto de Satanás, e voltou para casa livre. Ela chegou envergada, mas voltou para casa em pé. Chegou naquele lugar presa num cativeiro e voltou para casa livre. Chegou triste e voltou alegre. Como que você vai voltar para casa? O Salvador está aqui.
E Ele quer tocar você, para você voltar para casa bem, regozijando, alegre, desfrutando da sua bendita intervenção. Curve a sua fronte onde você está. Há pessoas aqui hoje à noite que precisam vir para o Salvador. Satanás tem feito um trabalho lento, porque eu não acredito que essa mulher envergou de uma vez. Ela foi envergando aos poucos. Pouco a pouco foi envergando, até que ficou completamente envergada. Quem sabe você não está sendo envergado aos poucos também, pelos vícios, pelos prazeres, por algumas coisas que você faz e pensa, por coisas que você já fez no passado. Hoje está aqui um especialista, o Senhor Jesus Cristo, que vê o que o seu médico não é capaz de ver, que vê aquilo que o seu psicólogo não é capaz de ver. As pessoas dizem, olham para você, vão dizer, isso aqui deve ter essa seguinte origem. Mas Jesus sabe onde está a origem do seu mal. E Ele quer tratar da origem do seu mal hoje à noite. Há alguém aqui hoje à noite dizendo, pastor, eu preciso receber o toque de Jesus. Você não é crente em Jesus Cristo? Quer entregar o seu coração para Ele? Levanta bem alta a sua mão, eu vou orar por você. Se há alguém aqui, Deus abençoe sua mão, a sua vida, filha. Pode abaixar a sua mão lá na galeria. Há mais alguém aqui que diz assim, pastor, eu quero receber o toque de Jesus. Eu quero que Jesus endireite a minha vida. Porque eu já tentei me endireitar, mas por mim mesmo eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Essa mulher também tentou. Ela tentou por si mesma, mas não foi capaz. Mas o especialista, o médico dos médicos, levantou essa mulher. E levantou num instante. E ela nunca mais foi encurvada.